Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior, da início a gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 8 de março de 2021. Hoje eu separei os ativos que vocês me enviaram pelo Instagram para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Então vamos lá! Bom, dá início aqui, são os ativos que vocês enviaram pelo Instagram entre quinta e sexta-feira. Vou seguir essa ordem aqui de cima para baixo, analisar esses ativos, depois o mercado de Forex e por último esses outros dois, Bitcoin e o HK50. Antes de começar, já peço aí para deixar um like no vídeo e se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu subo algum vídeo novo. E se você quer aí ver o seu ativo sendo analisado nos vídeos, te convido para seguir o meu Instagram. Toda quinta-feira, no final da tarde, eu abro ali uma caixinha nos stories para o pessoal mandar o ativo que eles querem aí que eu faça análise no final de semana. O stories roda 24 horas, então no final da tarde ali da quinta-feira até no final da tarde da sexta-feira, você pode mandar aí os ativos que você quer que eu faça análise para passar aqui as minhas expectativas na análise, beleza? Então, vou começar aqui pelo índice Bovespa, gráfico diário. Ele fez aí o movimento de queda esperado e essa semana fez uma correção. Então, a gente tá ali, o mercado ele tá numa região de resistência e pode buscar a próxima. Então, tem duas resistências ali próximas que eu vou explicar. A primeira, o mercado ele fez esse movimento de queda, deixou esse fundo, correção, então essa região passou a ser um suporte, que quando foi rompido aí entre essa semana e a semana passada, deixa eu pegar aqui o branco, ele fez o movimento aqui de queda, fez o rompimento, corrigiu, então ele veio testar a região que era suporte no passado como resistência, deixou esse topo um pouco acima, então vamos marcar ele também, e aí ele passou a trabalhar abaixo novamente, então ele conseguiu romper essa região aqui de suporte. Agora ele fez essa semana uma correção e terminou sexta-feira dentro dessa região, que é uma região de resistência, que pode, o mercado, se respeitar essa região, ele pode continuar o movimento de queda que ele vem fazendo, queda, correção, pode continuar o movimento para vir testar aqui a região dos 105 mil pontos, 105, 106 mil pontos. Outro ponto aqui é que se pegar esse movimento de queda e puxar um FIBO, região entre 50 a 61.8 da retração, da correção desse último movimento forte de queda, então também aí uma região de resistência junto com essas duas horizontais. Porém tem ali outra resistência um pouco mais acima, que é essa LTB aqui, pegando esse topo, uma LTB que é uma região de resistência e também a média móvel de 60, que eu gosto de utilizar, ela está passando aqui e vai se encontrar aqui com a linha de tendência, então é uma região também de resistência. O mercado ele pode ainda subir mais um pouco, conseguir romper parcialmente essa região, chegar aqui, respeitar e gerar oportunidades de venda. Então, são os dois pontos aí que eu ficaria de olho para pensar em venda. Aqui, se ele não conseguir subir mais do que isso, pode gerar oportunidades de venda, ou aqui também é uma região pode gerar oportunidades de venda. Compra aqui no índice Bovespa eu não vejo, apesar dele ter feito um movimento de alta essa semana, eu não vejo porque ele está bem numa região de resistência e caso ele consiga perfurar ela, romper ela, já tem outra região de resistência próximo, então não vejo motivos para querer comprar mais a longo prazo aqui, porque a tendência é de queda, correção, queda, e ele está fazendo uma correção que pode continuar a queda daqui ou daqui. Então, pensaria apenas em venda em swing trade, position trade, né? Em day trade já depende aí da ocasião, depende do movimento, tem tempo gráfico menor, pode gerar oportunidades até de compra, dependendo ali da situação, mas no cenário mais a longo prazo, a tendência é de queda. O mini dólar ele veio testar uma região de resistência aqui no gráfico diário, tem aqui uma LTB, então ele veio testar agora essa semana, uma LTB pegando esses dois topos aqui, é uma região de resistência que ele veio testar. Tem também uma região de resistência horizontal, desse topo e dessa região aqui, desses vários topos aqui formam uma região de resistência horizontal.
que no passado ele conseguiu fazer o rompimento, mas foi um rompimento falso e voltou a trabalhar abaixo. E agora essa semana ele veio novamente testar tanto essa resistência aqui horizontal quanto a LTB também, que é uma região de resistência. Vou dar um zoom aqui, ó, ele veio no meio da semana, ele chegou aqui na região, fez uma vela bem forte aqui de queda, mostrando que tem interesse por parte dos vendedores nessa região. Na quinta-feira ele voltou a subir e sexta fechou a semana com uma vela de indecisão. O que seria isso? Corpo no meio, sombra embaixo e em cima, inferior e superior. Então mostra indecisão, mostra que o preço que o mercado fez foi, abriu aqui, aí trabalhou acima, trabalhou abaixo e acabou fechando quase na mesma região. Então ele forma um corpo no meio, sombras acima e abaixo, mostrando que teve briga ali e acabou praticamente empatado. Tem vendedores interessados nessa região, em vender nessa região, porém os compradores estão defendendo ainda que estão tentando continuar o movimento que ele vem fazendo de alta. Tá? Então foi um movimento de alta. Quarta-feira, movimento forte de queda, quinta-feira retomou aqui e sexta, vela de indecisão. Então aguardar, ver como o mercado vai se comportar na abertura da semana. A tendência é de alta, faz tempo, um movimento aqui de alta, correção, alta, lateralizou por uns dias, até que conseguiu fazer um movimento forte de alta aqui, no gráfico diário, fez uma correção e agora terminou a semana aqui. A expectativa é que ele continue essa tendência de alta, porém, para isso ele tem que conseguir romper essas duas regiões de suporte, de resistência, tanto a horizontal quanto a LTB. Então aqui está tendo briga, vamos ver se os compradores continuam aí a dominar o mercado. Teria que perder aqui a máxima da semana e continuar subindo aí para continuar essa tendência de alta. Então a expectativa é de uma tendência de alta, mas ele tem que romper essas regiões de resistência. O ouro, ele continua aqui no gráfico diário, ele continua trabalhando dentro desse canal de baixa que eu venho comentando já há um bom tempo, há várias semanas aí eu venho comentando desse canal. Essa semana o movimento continuou o movimento de queda, ele caiu mais ainda, bem forte aí o movimento de queda. No gráfico de 4 horas, ele caiu bastante essa semana, na outra semana também havia caído bastante. Agora a expectativa é que ele faça uma correção. Ele está indo buscar o suporte do canal, voltando aqui para o gráfico diário. Aqui é a resistência do canal e aqui é o suporte do canal. Ele está bem próximo aqui, então ele pode cair mais um pouco para bater no suporte do canal antes de começar a voltar, igual ele fez aqui. Aqui, enfim, é uma região de suporte que ele pode ainda buscar, está próximo, porém ele caiu muito esses últimos dias. Então o mercado é natural que ele faça aí uma correção. Aí, praticamente aí despencou. A expectativa é que ele vá buscar, né, como eu falei, que ele vá buscar aqui o suporte do canal, lá do diário, mas ele pode antes fazer uma correção maior. Ele chegou a fazer algumas correções essa semana, né, ele abriu a semana aí fazendo uma correção, fez outra correção aqui, uma outra pequena aqui, mas nada muito longo comparado aí ao todo o movimento de queda que ele vem fazendo. Então essa semana ele pode ainda agora fazer uma correção um pouco maior. A expectativa é que ele venha testar essa região, porque aqui no gráfico diário foi fundo aqui no passado, foi uma região de suporte, então marquei aqui com essa linha horizontal, voltar aqui no gráfico de 4 horas, chegou a funcionar como suporte aqui também por um tempo, aquele lá do canto, que não dá para ver agora porque estamos no gráfico de 4 horas, mas é uma região de suporte que ele perdeu aqui na semana passada, no final da semana passada, e agora ele pode vir testar a mesma região que foi suporte no passado, vir testar como resistência. Outro ponto aqui é que se pegar todo esse movimento de queda, puxar um fibo, região de 50 a 61.8, também uma região interessante de resistência. E outro ponto é que se pegar os dois últimos topos aqui, puxar uma LTA, forma aí um canalzinho de baixa também dentro do canal maior lá do gráfico diário. Então dentro desse canal de baixa do gráfico diário ele formou um menorzinho dentro do canal maior. Então é também uma região de resistência, apesar da resistência principal ser a do canal lá do gráfico diário, aqui no intermediário, dentro do canal, ele forma uma outra resistência. Então tá uma região bem interessante para procurar venda. Onde o preço está agora,
não vejo muito, não acho muito interessante vender, porque ele já caiu demais, não faz muito sentido querer vender agora, que o mercado já despencou. Agora é esperar ele fazer uma correção, ele dar uma respirada para voltar a cair, e aí quando ele começar a voltar a cair, você pega aí uma boa oportunidade num preço mais interessante, um preço mais caro. Nós temos que vender, quanto mais caro a gente conseguir vender, melhor, e quanto mais barato conseguir comprar, melhor. Então, aguardar aí uma correção, a expectativa é que ele faça uma correção essa semana, e fica interessante procurar venda aqui, esperando uma continuação de movimento. Então é aqui que eu vou ficar de olho em oportunidades de venda no longo prazo aqui no ouro. O USA Indy, o índice americano Dow Jones, no gráfico diário, o mercado tendência de alta, aqui uma região de suporte que ele chegou, de resistência que ele chegou a respeitar por um tempo, até que ele conseguiu romper e passou a ser uma região de suporte. O mercado fez um fundo aqui, testou a região, respeitou, movimento de alta, terminou a semana fazendo uma correção, sexta-feira aí um movimento forte de alta, aqui temos regiões de suporte, tem aqui essa LTA, que é uma região de suporte, onde o mercado bateu na quinta, já deixou uma vela aqui, uma sombra indicando entrada compradora, ou entrada de compradores. Na sexta, confirmou movimento bem forte, uma vela bem forte de alta. Então, a expectativa é que o mercado continue essa tendência de alta, esse movimento de alta. E aqui também 50,61 de FIBO desse movimento de alta. Puxar aqui um FIBO, região de 50,61, junto com essa LTA. E também a média móvel passando aqui como uma região de suporte dinâmica. Então, 3 suporte na mesma região. A linha de tendência, média móvel e Fibonacci. O mercado bateu, deixou uma sombra inferior e na sexta-feira fez movimento forte de alta. Então, a expectativa é de continuação para pelo menos ele vir testar o último topo, que seria a próxima resistência aí do mercado. Deixa eu dar um zoom aqui. A próxima resistência do mercado é justamente o último topo. Então ele ainda tem espaço para subir, para testar essa região. Aqui ele pode romper e continuar subindo, ou pode fazer um topo duplo e voltar a testar a região de suporte. Porém, se ele conseguir romper, aí a próxima região de resistência é o 100% aqui de FIBO de expansão. Se pegar esse movimento aqui, todo esse movimento, essa pernada de alta, puxar o mesmo tamanho a partir daqui do fundo, onde ele fez o pullback, o mesmo tamanho, esse tamanho aqui de movimento é igual a esse aqui, 100% da expansão de FIBO. Então, se ele romper esse topo anterior, ele provavelmente deve testar 100%, entre 80% e 100%. Então, seria essa região aqui a próxima resistência, caso ele consiga vencer o topo anterior. Então, expectativa de alta, continuação de movimento de alta aqui no Dow Jones. E o USA 500, o SP 500, também índice americano, não muda muito, tendência de alta, o mercado deixou um fundo, subiu, correção, passou um pouco da região entre 50 e 61, chegou a passar um pouco, não tem problema, é uma região, às vezes passa um pouco, às vezes chega um pouco antes, às vezes trabalha dentro, é uma região. Tem aqui também uma LTA servindo como suporte e também a média móvel passando ali na mesma região. Então, algo bem parecido que vem acontecendo no Dow Jones está acontecendo também no S&P 500. E aqui o mesmo pensamento, que ele continue aí a tendência de alta, movimento de alta, correção nessas regiões de suporte, vela forte compradora na sexta, expectativa de continuação para pelo menos testar aqui o topo anterior. Tá? Então, fica de olho nisso. No gráfico de 4 horas, ó, eu marquei um filtro. Eu deixei essa LTB aqui pegando os últimos topos. Quem está pensando em compra, espera aí romper essa LTB. Por quê? Porque o mercado ele pode fazer que vai continuar subindo, abre a semana aí, abre segunda-feira subindo, aí ele bate aqui e volta a cair. Aí sobe, bate aqui e volta a cair. Então espera para ver se ele vai conseguir fazer aí o rompimento dessa LTB, seria aí uma filtragem. Começou a trabalhar acima, aí fica interessante pensar em compra, como eu falei, para pelo menos ele vir testar o topo anterior. Ok? Então agora vamos para o mercado de Forex. Começando aqui pelo AudiCAD, aconteceu justamente o que eu
havia comentado, falado ali do perigo na semana passada, na análise da semana passada, que o mercado havia feito uma correção. Ele veio trabalhar aqui, testar uma região bem importante de suporte, porém o que me deixava ali com o pé atrás, meio preocupado, é como ele fez essa correção, porque tem uma diferença entre o mercado fazer um movimento de alta, corrigir numa região de suporte e a partir daqui gerar uma oportunidade de compra. Existe esse cenário e existe o cenário que ele está fazendo um movimento de alta, de repente ele faz isso e aí fica um pouco mais complicado ele continuar o movimento de alta. Ele veio um movimento de alta tranquilo e depois ele despencou em 2 dias, aí ele desceu. Se pegar todo esse movimento aqui, ó, desde o início até o topo, aqui no gráfico diário, aqui é a região de 50 a 61. Vou considerar só o 61 aqui, tirar o 50. Em 2 dias, em 2 velas, em 2 dias ele desceu, ele corrigiu 61, passou até um pouco, mas vamos falar do 61,8 de Fibo. Ele corrigiu em 2 dias 61% do movimento que ele demorou aí 18 dias para fazer. Então, ele demorou 18 dias para subir desse ponto a esse ponto, 18 dias, 17, 18 dias, e em 2 dias ele caiu 60% desse movimento. Então, esse movimento, a forma que ele caiu, com a força que ele caiu, me preocupava, porque ele poderia, quem acompanhou a análise da semana passada, eu falei, ele pode fingir que vai subir, fingir que vai dar uma oportunidade de compra, porque ele estava bem, ele fechou a outra semana ele tinha fechado bem aqui, nessa LTA, a média móvel passando aqui e região de 50 a 61, então regiões de suporte importante, então ele poderia fingir que vai subir, vai gerar uma oportunidade de compra, fingindo que vai continuar aí o movimento de alta, começa, aí as pessoas compram e ele despenca. Foi justamente o que ele fez, a preocupação dessas 2 velas forte aí de queda evitou aí que eu fizesse essa entrada de compra. Então ele fingiu que ia subir e despencou. Agora ele chegou também com força, aí 3 dias de movimento bem forte de queda, chegou numa região de suporte. E aqui também 100% de Fibo. Se pegar esse movimento de queda e puxar, projetar ele para baixo, 100% é aqui o mesmo tamanho que ele fez aqui no passado, ele repetiu aqui, então é uma região de suporte. Tem o suporte aqui também importante, que foi resistência aqui no passado, resistência, topo, 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 então por um bom tempo segurou como resistência, até que ele fez o rompimento e passou a ser agora uma região de suporte, que é justamente onde ele veio, tá bem próximo, aí fechou a mínima da sexta-feira, a mínima da semana, no início aí da região, então ele pode cair mais um pouco, no início aí na abertura da semana, para vir testar dentro dessa região, e aqui pode gerar oportunidades de compra, mas com o mesmo alerta que eu falei da semana passada. Movimento muito forte de queda, finge que vai subir, cai de novo. Aqui ele pode fingir que vai subir e cair de novo. Então, não vejo venda, ele está bem numa região de suporte importante, então não vejo venda, mas compra por enquanto também não. Aguardar com cautela, se ele gerar uma oportunidade aí entrar com cautela, porque ele pode repetir isso daqui, fingir que vai subir e cair. Romper o suporte aqui também, fingir que vai subir e romper o suporte, então bastante cautela aí no Audi CAD. EURUSD, mesmo cenário aí, mercado no gráfico diário testando aqui uma região que foi resistência, quantos topos o mercado deixou aqui várias vezes, aí várias semanas o mercado respeitou essa região como resistência, até que ele conseguiu romper e agora vem testando aí como suporte pela segunda vez. Ele fez o movimento de alta, rompeu, testou essa vez aqui como suporte, nessa primeira vez ele respeitou, tentou continuar o movimento de alta, parou aqui no meio do caminho e agora veio testar de novo. Pode ser que ele esteja armando aqui um pivôzinho de baixa para fazer o rompimento desse suporte, porque movimento de queda, correção, um topo aqui mais ou menos um pouco acima, se puxar um Fibo aqui vai dar um pouco acima do 61. Opa, peguei a ferramenta errada, aqui. Ó, um pouquinho acima, 61 aqui, a máxima foi aqui, mas dentro da região, com uma vela de rejeição, bem na região aqui de 61.8, entre 50 e 61.8, então ele provavelmente está armando aqui um pivô. Mas para ele completar esse pivô, ele tem que romper o fundo anterior, o fundo do primeiro movimento de queda, antes de fazer a correção, tem que romper esse fundo e romper toda aquela região que foi resistência no passado, romper agora como suporte para confirmar
o pivô. A partir daí começa a ficar interessante para pensar em venda. Então seria um cenário mais para daqui a alguns dias. Muito difícil aí ser na semana seguinte. E compra aqui eu pensaria, venda somente, vamos lá, venda somente se ele conseguir de fato confirmar esse pivô, então ele teria que romper aqui essa região. Pensaria em venda após ele corrigir, testar a região como resistência e pensaria em venda nessa perna aqui. Então demoraria aí provavelmente umas 2 semanas para todo esse movimento acontecer. Então seria algo mais mais para o final do mês. Agora a compra, ele pode gerar uma compra essa semana se ele não conseguir fazer novas mínimas, se ele não conseguir romper aquela região de suporte. A região de suporte, se ele não conseguir fazer novas mínimas, começar a subir e romper essa LTB, também ó, servindo como filtro, ó, LTB, então se o mercado não fizer novas mínimas, começar a subir, fazer um pivôzinho de alta aqui ó, no gráfico de 4 horas, começa a ficar interessante pensar em compra, porque provavelmente ele vai respeitar o suporte e voltar a subir para vir testar as próximas regiões de resistência. A principal é essa daqui, essa é uma intermediária, então pensaria em compra acima, se ele começar a trabalhar acima aqui da LTB. Então teria que romper ela para começar a pensar em compra e não pode fazer novas mínimas, não pode cair mais do que isso. Ok? Vamos aqui para o GBP/USD. GBP/USD no gráfico semanal, ele tem aqui uma região de resistência desse topo duplo aqui que ele deixou aqui. Então, resistência aqui horizontal. Chegou próximo aí na semana passada. Essa última semana fez aí um movimento de queda. Aqui está com cara de correção. Né? Ele tem, além dessa região de resistência, tem essa daqui também. Resistência no passado, por várias vezes. Que ele conseguiu romper em semanas anteriores. E agora a expectativa é que ele faça uma correção e venha testar a região como suporte. Movimento forte de alta, vela de rejeição. Mais uma semana de queda, então provavelmente ele vai continuar caindo. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele vai continuar caindo aí para vir testar aqui essa região de suporte, tanto horizontal aqui, que foi resistência no passado, quanto a LTA aqui também região de suporte. Então vai ficar bem interessante pensar em compra quando o mercado chegar nessa região. Então a expectativa é que ele continue caindo. A tendência mais a longo prazo é uma tendência forte de alta há várias semanas. Lembrando que estamos aqui no gráfico semanal, ó, várias semanas o mercado vem subindo. Começou agora, fez 2 semanas de queda, provavelmente deve continuar esse movimento de queda para testar essa região de suporte. A partir daqui, gerar oportunidades de compra para ir testar a próxima região de resistência lá daquele topo duplo que eu mostrei quase agora. Então, expectativa de queda mais a tendência de alta. O SDJPY, no gráfico aqui também semanal, uma semana bem forte de alta. Aqui o mercado ele tem uma LTB, pegando esse topo e esse topo, então o mercado ainda tem bastante espaço para subir até ela. E o último topo aqui também, uma região de resistência, então também está distante, então o mercado ainda tem espaço para continuar subindo, ele vem subindo com força aí nos últimos dias, nas últimas semanas, e ele tem espaço para continuar subindo. Porém, antes dele continuar subindo, ele pode e provavelmente vai fazer uma correção nessa próxima semana. Vou baixar aqui para o gráfico diário, ó, mostra que ele esticou aí quinta e sexta-feira. Quinta e sexta-feira, velas bem forte aí de alta. Provavelmente ele deve fazer uma correção. O mercado não consegue se sustentar por tanto tempo um movimento tão forte desse. Então é natural que ele faça uma correção. No gráfico de 4 horas, quem assistiu semana passada para ver como que foi a força, quem assistiu a análise da semana passada, a expectativa era que ele fizesse uma correção essa semana. Vou pôr separadores de semana. Então até no vídeo da análise da semana passada o mercado não existia daqui para frente. Para apagar. Ele estava aqui. Então a expectativa era o quê? Como ele havia feito já esse movimento forte de alta e veio testar a resistência desse canal aqui de alta, a expectativa era o quê? Que ele fizesse uma correção e a partir daqui gerasse uma oportunidade de compra. Como ele fez aqui no passado, corrigiu até o suporte do canal, tendência aqui, oportunidade de alta, de compra. Corrigiu de novo, oportunidade de compra. Então a expectativa era de uma correção essa semana para continuidade aí de movimento, porém muita força. Ele abriu a semana, praticamente não caiu nada, ele abriu a semana e
continuou subindo aqui quase em linha reta. Então, como a expectativa nessa semana era uma correção e ele subiu com muita força, continua sendo agora uma correção a expectativa. Então, eu espero aí que ele faça um movimento de queda essa semana para corrigir um pouco todo esse movimento forte de alta. E como eu falei, a expectativa mais a longo prazo é que ele venha testar aquelas duas regiões de resistência lá do gráfico semanal. Mas para isso ele deve ainda fazer uma correção, depois continuar subindo, correção, enfim. É um alvo mais a longo prazo para daqui a algumas semanas e até às vezes meses, tá? Então, expectativa de correção no USD-JPY. E os últimos dois ativos que eu não tenho no MetaTrader, o Bitcoin e o HK50, vou analisar no TradingView. Aqui no Bitcoin. Bom, aqui no gráfico diário ele veio testar a região, né? Eu venho comentando aí, o pessoal tem pedido a análise no Bitcoin, já vem comentando desde quando ele estava trabalhando dentro desse triângulo, nesse padrão de continuação de movimento, se confirmou e completou aqui o padrão, fez uma correção nos últimos dias, porém aqui ele tem duas regiões, dois suportes, em regiões um pouco diferentes. A primeira, eu comentei também na última análise, a primeira é essa região aqui, horizontal, com 50,61 de Fibo também do último movimento de alta. E tem uma segunda região de suporte, que é pegando aqui essa LTA. Ele veio a princípio testar essa primeira de cima, então ele fez aí uma correção, testou, bateu, vela de rejeição. Essa semana começou aí um movimento de continuação, a expectativa é essa, que ele venha testar pelo menos o topo anterior, porém ele pode ainda cair mais um pouco para testar esse suporte dessa LTA. Ele pode fazer isso aqui, ó, para vir testar aqui o suporte da LTA e depois a partir daqui começar a subir. Aqui é o mesmo caso, claro, não é, ele desceu, apesar dele ter feito um movimento forte de queda aqui, dois dias, depois ele deu uma acalmada, então é um cenário parecido lá com o do Audicad que eu comentei. Ele cai, região de suporte finge que vai continuar subindo e volta a cair. Aqui está um cenário meio parecido. Ele fez duas velas fortes de queda, porém depois ele ainda deu uma acalmada, fez uma velinha de rejeição. Nesse dia entrou força compradora, então parece o mesmo cenário, mas com menos probabilidade dele fazer o que ele fez no Audicad, dele fazer isso aqui e depois isso aqui. Mas pode fazer, tá? Então, porque como tem esse suporte aqui, ele pode vir testar esse suporte antes de continuar subindo. Então agora ficar de olho. Ele está no meio do caminho aqui, ele pode continuar subindo para testar o topo anterior, como pode ainda corrigir, terminar essa correção que ele vem fazendo para voltar a testar aqui. Quem está pensando, quem já está posicionado, não tem muito o que fazer, pode, não sei, aí vai depender de cada trader, colocar o stop abaixo dessa vela de rejeição ou abaixo da LTA, porque ele teria que romper essa região de suporte para pegar o stop, mas quem não está posicionado e está pensando em posicionar, eu esperaria, né, não vejo muito, não teria muito interesse em querer comprar aqui, porque ele pode fazer justamente o que eu falei, voltar a testar, voltar a cair para testar essa região, para depois continuar subindo. Então eu esperaria, se ele continuar subindo a partir daqui, paciência, espero uma próxima oportunidade, mas se ele cair aqui, vai dar para pensar em uma compra bem mais interessante do que querer comprar onde ele está agora. Então ficaria uma compra mais segura, logo acima, um pouco acima de uma região importante de suporte, pegaria um preço mais barato, fica muito mais interessante. Então, no meu ponto de vista, é vantagem esperar ele para ver se ele faz essa correção ou não, do que querer comprar agora. Então eu esperaria uma correção nessa região e a partir daqui pensar em compra nesse ponto. E por último, o índice de Hong Kong, cadê? HK50, também em tendência de alta, no gráfico aqui diário, movimento de alta, correção em 50%, 50,61, ele bateu exatamente nos 50%, subiu, só que ele não subiu tanto, ele não fez aí 80%, 100% do último movimento de alta, ele parou antes e fez uma nova correção. Expectativa, a tendência é de alta, a expectativa é de continuação de movimento, ele bateu aqui nessa LTA, nesse suporte dessa linha de tendência e fechou a semana aqui. E o interessante é que na quinta-feira, deixa eu dar um zoom aqui, ó, ele chegou aqui na quinta-feira e na sexta-feira já entrou força compradora, já foi uma vela aí de compra. Então,
expectativa é que ele continue o movimento de alta, correção e continue o movimento de alta para testar a região aqui dessa resistência. Então ficaria de olho em compra aqui. Dá para jogar um filtro aqui também, ó, pegando esse topo e esse topo aqui, jogar uma, fazer ela retinha, jogar uma LTB como filtragem. O que seria isso? Só entrar com a compra se ele conseguir romper, espera segunda-feira. Se na segunda-feira o mercado fizer outra vela compradora, aí começa a ficar interessante pensar em compra, porque ele conseguiu romper a próxima região de resistência. A próxima região de resistência que ele tem aqui é justamente essa LTB. Não é tão forte, não é tão importante quanto essa daqui, mas é uma região de resistência que ele tem que encarar e tem que romper para continuar subindo. Então eu esperaria o rompimento dessa LTB para começar a pensar em compra, esperando aí que ele faça esse movimento aqui nos próximos dias. Então, quem está pensando em comprar, espera aí o rompimento dessa LTB. Beleza? Então, foi aí a análise todas, o Bitcoin e o HK50. Bom, então é isso, pessoal. Fica aí a análise dessa semana, né? Lembrando aí que quem quiser pedir aí a análise dos ativos, só mandar lá nos stories. Na quinta-feira, no final da tarde, eu coloco ali, eu abro a caixinha dos stories, manda lá os ativos que eu vou analisar no final de semana. Espero que tenha gostado aí da análise, que possa ajudar aí na sua semana de operações. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se você é novo aqui, faça inscrição no canal, ative o sininho ali para receber a notificação. E é isso. Um forte abraço e vejo vocês aí no próximo vídeo, pessoal. Até mais.